Nós estamos atravessando uma fase em que uma elite muito bem preparada e muito bem amparada financeira e politicamente criou do nada todo um novo conceito de civilização e está implantando isto há mais de 50 anos mediante ações cujo sentido escapa à opinião pública. Este, vamos dizer, é o dado fundamental da nossa época. Quer dizer, a implantação do governo global é o centro da história mundial hoje. Essa coisa toda não é absolutamente secreta, seria impossível manter secreta uma operação deste tamanho, mas ela escapa do horizonte de consciência da população pela sua complexidade e justamente pela quantidade enorme de informações existentes a respeito. Por exemplo, se você for ler só o livro básico, vamos dizer, o que é o ABC da nova ordem mundial? É o livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope, que é um livro de 1.200 páginas, mas que só existe em língua inglesa, que eu saiba não há tradução alguma. Esse seria o começo, realmente é o ABC. Se você não leu Tragedy and Hope, você não sabe o que está acontecendo. Mas este é só o começo, não está tudo ali. A bibliografia existente a respeito hoje é imensa, né? Por um lado é imensa e por outro lado é uma coisa que jamais já se chamou a atenção do grande público. Isso sempre ficou restrito à atenção de um pequeno círculo de estudiosos, seja aqueles que participam do próprio projeto, seja aqueles que se opõem ao projeto. Essa coisa da nova ordem mundial de fato só é conhecida pelos seus adeptos e inimigos, pelo vasto público não. É como se fosse uma luta de boxe num estádio vazio, só tem lá os dois lutadores e respectivos empresários, né? As arquibancadas tudo vazio, quer dizer, ninguém sabe o que aquela luta está acontecendo. Chamar esse projeto de governo mundial é uma metonímia. Eu estou designando, vamos dizer, o todo por um seu aspecto puramente administrativo. Mas, quando você examina, por exemplo, o livro do Lee Penn, que se chama False Dawn, Falsa Aurora, sobre o projeto de unificação das religiões, de criação de uma nova religião globalista, você vê que, na verdade, este é um projeto mais abrangente até do que o do governo mundial, mais abrangente, mais básico, mais fundamental e mais antigo. Quer dizer, o pessoal está trabalhando nisso há muitas décadas. E quando você vai ver o número e o tamanho das pessoas envolvidas, você vê que praticamente todos os últimos presidentes americanos dos últimos 40 anos tiveram, de algum modo, metidos nisso. Praticamente todos os grupos bilionários que controlam o sistema bancário, a indústria farmacêutica, petróleo, etc., estão todos metidos nisso. E é realmente um projeto de você fundir, ele fazer um sincretismo e implantar uma nova religião mundial, vamos dizer, que seria a solução após um período de desespero causado pela voga ateística. Primeiro você espalha o ateísmo para todo lugar, a hora que o pessoal não aguenta mais, fala, não, vocês têm razão, nós precisamos aqui pensar na salvação da alma, pensar no outro mundo e toma lá uma nova religião para você. Essa nova religião é uma monstruosidade, uma coisa assim, espiritualmente abominável e intelectualmente desprezível. Mas para massas que ignoram tudo a respeito de religiões comparadas, etc., vai ser até um projeto perfeitamente aceitável e vai parecer que é finalmente um período de paz, aqui todos nós vamos dar as mãos, né? Que está lá o padre oficiando a missa junto com o monge budista, né? Com o médium espírita, com o pajé índio, olha que beleza, é a paz universal, né? Quer dizer, é uma coisa evidentemente farsesca. Este projeto ele é até mais importante que o da nova ordem mundial e ele vem sendo implantado assim a toque de caixa. Uma das etapas disso é tornar proibitivo o exercício das religiões anteriores, especialmente o cristianismo, né? E você favorecer, vamos dizer, a troca de religiões nos países. Que se você tem uma maioria cristã aqui, você vai tentar islamizar todo mundo, né? Onde você tem, por exemplo, a maioria budista, você praticamente proíbe o budismo, como aconteceu no Tibete, né? Após esse período de opressão das religiões, vai haver uma substituição. Nietzsche já dizia, você não vence completamente, senão aquilo que você substitui. Quer dizer, não basta você derrubar o outro, você precisa tomar o lugar dele. Esse projeto está em andamento. Ora, essa coisa influencia todas as universidades do mundo, toda a rede de ensino, a educação infantil, toda a rede médica, entidades de assistência psicológica, psiquiátrica, etc., etc. E, enfim, a vida dos lares e a alma de cada um. Muitas pessoas hoje têm pessoas que estão entre 20 e 30 anos, têm a sua alma inteirinha formada à luz desses novos valores e símbolos, e elas não têm consciência. Mesmo quando elas estão contra essa coisa, conscientemente não gostam. Então não adianta você não gostar de uma coisa se a sua alma está viciada naquilo e, sobretudo, você não consegue conceber uma outra alternativa, tá certo? O nosso projeto aqui é de tentar tirar um certo número de pessoas dotadas, pessoas inteligentes e de boa índole, tirá-las fora dessa nova cultura para que elas possam observar isto
de fora e de cima e exercer ali uma análise crítica. Para você poder analisar, a primeira coisa é você vai ter que se desidentificar daquilo. E isto é um trabalho não só de estudo, mas é um trabalho de autoconsciência, um trabalho de autoanálise e de autocrítica, por assim dizer, embora essa palavra tenha uma tradição abominável. Você vai ter que examinar a presença dessa cultura, não em torno, não no meio onde você está, mas na sua própria psique, ou seja, onde é que você está sendo moldado para agir desta maneira. Ora, um dos dados fundamentais da nova cultura, de qualquer cultura, é o tipo de personalidade dominante. Dos traços de personalidade que são fomentados, o que é mais fomentado é a rápida adaptação a novos moldes de julgamento e conduta. Então, logo adotado uma nova norma, uma elite determina agora tem que ser assim, isso se espalha imediatamente pela mídia, porque uma concentração enorme dos meios de comunicação foram todos comprados por meia dúzia de sujeitos, então você tem todos os jornais de repente se tornaram iguais, os canais de televisão também se tornaram iguais, né? E aquele que for diferente então automaticamente fica com ar de coisa maluca, né? A velocidade da adaptação a essas mudanças culturais é considerado um traço importantíssimo e imprescindível, ou seja, a total falta de caráter é o requisito fundamental para o bom cidadão da nova ordem mundial. Então se disseram para ele, olha, agora você não pode mais designar, por exemplo, o ser humano como man, você tem que dizer man and woman. Ora, você sabe que espécies animais inteiras são designadas por um dos seus membros que simbolicamente simboliza todos os outros. Você fala a baleia, você não fala a baleia e o baleio. Você fala o elefante, você não fala o elefante e a elefante. A mesma coisa se aplicava para o ser humano, que é uma espécie animal, entre outras. Você fala as hienas e não as hienas e os hienos. Quando você fala o leão, você fala o leão e não fala o leão e a leoa. No caso do ser humano, o que designa é o membro da espécie masculina, homem. Isso é quase universalmente. E de repente isso foi considerado uma gravíssima falta de educação. Um hábito milenar não pode ser uma falta de educação, porque esse hábito milenar foi incorporado em inúmeras civilizações, em inúmeras literaturas, e, vamos dizer, aquilo que é de uso geral durante milênios, quem pode dizer que aquilo é uma falta de educação? Esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta. Mesmo a implantação de uma ditadura não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz agora está tudo proibido, né? Não é assim mais. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime. Você muda a coisa, muda a sociedade inteira através de pequenos regulamentos administrativos cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo na sociedade sem que a sociedade possa se levantar contra ele. Por outro lado, vamos dizer, uma resistência cultural é também quase impossível porque todos os canais de ação cultural estão na mão do mesmo governante. Então você tem uma situação que o Jacob Altman chamava a democracia totalitária. Esse grande livro, As Origens da Democracia Totalitária. O conceito de democracia totalitária é de Rousseau. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. Aqui está imperfeitamente. No Brasil está montada perfeitamente. Certas mudanças que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer As pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura, por quê? Porque tem eleições. Então, quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária, não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir. Porque a pressão não é exercida sobre você diretamente pelo governo, mas por uma rede de canais de atuação social controlada pelo governo que são muito diferentes de um policial batendo na tua porta. É a população inteira em torno que te oprime. Então você não tem para onde correr. Isso já está implantado no Brasil. Aqui está sendo implantado rapidamente. Outra coisa, as mudanças nunca são mudanças estruturais repentinas. São por, vamos dizer, pontos específicos que vão sendo mudados. As modificações que vêm no ensino e no jornalismo são uma coisa monstruosa. Só que se você nasceu no meio desse processo, você não sabe como era antes, você não sente a diferença. Só se você estudar a história
e se você obtiver o recuo intelectual necessário para ver isso. Como essa influência cerca as pessoas por todos os lados, e ela não cerca só positivamente, esse é o dado mais importante. Ela não serve por uma propaganda direta, mas pela supressão das possibilidades diferentes. Quer dizer, você não fica sabendo de uma série de coisas. Então você não tem condição de inventá-las por si mesmo, né? Isso quer dizer que milhares de possibilidades que o ser humano teve ao longo dos milênios, de repente saem do repertório. Você não vai poder inventar a civilização inteira. O único jeito de você conhecer essas possibilidades é através do estudo, mas não do estudo que a própria sociedade está fornecendo. Você vai ter que buscar um estudo por conta própria. Isso significa que para você sair disso não basta nem ser um gênio, porque você precisa ter uma forma específica de gênio, que é o gênio do autodidatismo, que é uma coisa raríssima. Os maiores gênios da humanidade não foram autodidatas nesse sentido. Santo Tomás de Aquino aprendeu com Santo Alberto Magno, Aristóteles aprendeu com Platão, Platão aprendeu com Sócrates, Sócrates aprendeu com quem? Não se sabe. Diz o Léo Strauss, ele diz toda tradição de ensino é um sujeito que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com o primeiro, que não aprendeu com ninguém. Aprendeu com Deus. Isso significa que vocês têm que tomar consciência de que todos vocês, pelo menos que estão com menos de 30 anos, vocês foram formados no meio disto. E muitas atitudes que lhes parecem naturais foram improvisadas anteontem e oferecidas a vocês como a única alternativa possível. E muitos julgamentos espontâneos que vocês fazem refletem isso. Eu dou o exemplo, por exemplo, dos conselhos antitabagísticos e, de modo geral, conselhos de saúde não solicitados. Ah, não coma tal coisa, coma tal outra, que eu saiba, os cuidados com a saúde sempre foram uma parte da vida privada, ao ponto de que um médico não pode lhe impor um tratamento. O médico diz, aqui meu filho, você está com câncer no cérebro, você vai morrer em uma semana. Posso operar? O sujeito disse, não. Vou dar um exemplo. O Darcy Ribeiro, antropólogo. Ele estava no hospital com câncer, para ser operado. E eu arrancar metade dele. Daí, alguém disse para ele, olha, nesse tipo de câncer, existe 30% dos casos que são autorremissivos. Quer dizer, eles curam sozinhos, não se sabe como. Darcy Ribeiro falou, tô nessa. Eu sou um desses, eu vou para casa. E foi para casa e viveu mais 30 anos. Fugiu do hospital. Graças a isso viveu mais 30 anos. Se tivesse operado, opere, mas faz bomba de cobalto, mas não sei o que, não dura mais 2 anos. Mesmo pessoas que têm conhecimentos suficientes para reagir a isto, às vezes não reagem. O meu falecido amigo Dr. Miller, que é um dos camaradas que mais entendia de medicina e saúde no mundo, ele teve esta fraqueza. Ele pegou um câncer no nariz e ele, por pressa, aceitou o tal tratamento cobalto. Em 2 anos estava morto. Este tipo de pressão do establishment médico é uma das coisas mais indecentes e imorais do mundo. Por quê? Porque se você somar o número de pessoas que são vítimas de erros médicos nos Estados Unidos, não há nenhuma outra causa de morte que supere isto. São 800 mil pessoas no mínimo que morrem por ano aqui. A AIDS não mata isso tanto, doença cardíaca não mata isso, doença pulmonar não mata isso, câncer não mata tanto. Por que mata? É muito simples. A medicina não é uma ciência exata, aliás, não é uma ciência. É uma técnica no qual confluem uma multidão de ciências diferentes que às vezes se ajeitam muito mal ali dentro. Toda medicina é experimental, toda ela. Mesmo que seja um tratamento consagrado, bom, consagrado num certo número de casos. A margem de erro ali é muito grande, não por culpa dos médicos, é porque é. No tempo de Napoleão, um assessor de Napoleão já observou isso aqui. Tão logo esses médicos se impunem de ideias materialistas, eles querem mandar no mundo. Ele disse isso, eu acho que foi em 1808. E isso vem se confirmando cada vez mais. A classe médica se alia à indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Aqui se fala de indústria farmacêutica, você está falando do Rockefeller, né? O que o Rockefeller quer mandar no mundo, eles mesmos não escondem. Eles estão tentando isso há várias gerações. Classe médica e indústria farmacêutica tem uma simbiose. Eu sei porque eu fui editor da revista médica e digo você, os laboratórios determinavam o conteúdo do que saía nas revistas científicas. Então, é claro que esta intromissão da classe médica na vida privada é um elemento fundamental do totalitarismo mundial. Agora, se você, por medo de uma doença, você aceita isso, você já virou cidadãozinho da nova ordem mundial e vive com medo esperando que os outros o salvem. Então você aceita autoridades. Eu estou com 62 anos, estou fumando há 47. 2 ou 3 maços de cigarro por dia. O pessoal da minha geração, tudo já teve infarto, hemorroida, 5 pontos de safena, etc, etc. Não veio me dar lições de saúde, porque obviamente meus filhos, vocês vão morrer antes de mim. Se continuarem com essas ideias, vocês vão morrer antes de mim. Porque não existe nada que danifique mais a saúde do que a perda da sua integridade pessoal.
Se você perde a unidade da sua personalidade, você começa a decompor na mesma hora, meu filho. E você se torna vulnerável a tudo. O seu sistema imunológico vai para o brejo. Mas tudo isso eu estou dizendo para que vocês tomem consciência de que estas fraquezas que são criadas em nome de um novo modelo civilizacional que está criando, elas não estão fora, elas entraram dentro de vocês há muito tempo. E você vai ter que tirá-las uma por uma. Se você quiser realmente chegar à altura de você poder ter uma visão independente, uma visão realmente crítica, você precisa sair, você precisa se desaculturar. Se desaculturar significa o seguinte: você não vai aceitar mais nenhum valor nem critério dominante. Você vai escolher os valores após tê-los examinado e confrontado com outras possibilidades. De onde você vai tirar essas possibilidades? De outras sociedades, de outras épocas, dos clássicos da literatura, dos clássicos da filosofia, das antigas religiões, etc, etc. É aí que você vai tirar. Eu estou fazendo isso há muitos anos e de vez em quando eu ainda me pego cedendo a uma coisa dessa. E vocês não tenham dúvida que o projeto de nova ordem global já fracassou. Ele será um fracasso. Ele não vai se implantar. O que ele vai é como o Reich de 1000 anos do Adolf Hitler, tá entendendo? Que dura 12 anos, dá um prejuízo desgraçado, mata um montão de gente e só deixa lágrimas e sangue pelo caminho. Eles não vão prosperar. A prova de que não vão prosperar é que existem 3 projetos de governo mundial em concorrência, ora colaborando entre si, ora tendo conflitos. Primeiro, o velho projeto comunista, que nunca acabou, a KGB está lá no lugar, está funcionando, sobretudo na América Latina está indo muito bem. O segundo é o projeto islâmico. E o terceiro é o projeto globalista do Grupo Bilderberg, CFR, etc, etc. E esses 3 grupos são enormemente poderosos. É difícil até você saber ali quem tem mais dinheiro, por exemplo. É quase impossível. O dinheiro é tanto, que eu acho que se equivale. Passou de 10 trilhões, já não dá mais para você fazer uma avaliação. Porém, as rachaduras na aliança entre esses 3 já começaram a aparecer. No encontro em Copenhague, o camarada da Arábia Saudita, de repente, ele começou a dizer que não existe aquecimento global. Ora, faz décadas que essa turma dos árabes está financiando os aquecimentistas aqui. E se eles fizerem as contas e viram que esse negócio é prejudicial para eles? Eles não vão prosperar porque o acordo entre essas 3 forças a longo prazo é impossível. É possível a curto prazo e tem funcionado. Você vê, por exemplo, o Príncipe Charles, que é um membro do Bilderberg, que, portanto, é um globalista ocidental. Ele é o maior protetor dos muçulmanos na Inglaterra. E ele próprio está profundamente comprometido com isso, porque ele é um discípulo do falecido Sheikh Abu Bakr Sirajuddin, um ex-diretor do Museu Britânico chamado Martin Lings, a quem eu conheci e que tive como meu amigo enquanto ele durou. E os judeus, que são os maiores cretinos de todos, que sempre apoiam tudo que é contra eles mesmos, né? Deram dinheiro para tudo que é movimento de esquerda, o movimento de esquerda apoia os árabes e os árabes saem batendo de judeu na rua de Paris. E daí o judeu, depois de 30 anos de apanhar, ele diz: puxa, eu acho que eu dei dinheiro para os caras errados. Católico é a mesma coisa. Abre porta, janela e tal para o inimigo e depois descobre que levou prejuízo. Então, vamos dizer, todas essas coisas mostram rachaduras no sistema da nova ordem mundial antes dela chegar a se implantar perfeitamente. O que nós vamos viver no futuro não é um mundo globalizado, não um governo central controla tudo. Não, é um mundo de conflito de vida e morte entre 3 poderes globalistas. As nações vão desaparecer como entidade, mas elas não serão absorvidas no sistema central. Serão absorvidas num dos 3 blocos. Esses blocos não são blocos nacionais, são blocos multinacionais e que têm uma boa parte do seu poder dentro do território inimigo. Não há fronteiras nacionais. Quem está estudando relações internacionais, pode parar, você está perdendo seu tempo. Você vai estudar relações internacionais por uma situação antiga, onde tudo dependia dos estados. E hoje em dia, portador do poder não são os estados, são movimentos que controlam o estado. E que com a maior facilidade pode passar de um estado para outro. O importante é você estar consciente de que esta foi a formação que você recebeu. Todo lado que você se volta é isto que vem, e nem sempre vem sob a forma de ideias ou teorias que você possa discutir. Quando vem sob a forma de símbolos, de hábitos, de gestos, de olhares, você, para aprender a olhar tudo isso, interpretar tudo isso de um ponto de vista histórico-cultural, você precisa comer muito arroz com feijão.